Início a gravação da terceira aula de microprocessadores, turma 8º W da mecatrônica, no dia 23 de agosto. Vou falar um pouquinho aqui dessa terceira aula, tá, das atividades que já foram feitas, né, e vamos, né, caminhar aí rapidinho para a gente fechar o primeiro capítulo. Né, a gente tem bastante... então, temos poucas aulas, né, em função dos diversos feriados. Já vai ter o primeiro evento aí na semana que vem, que não deve ter a semana de engenharia, e, na sequência, não vai ter aula também. Então, seria dia 6. Dia 6 também não tem aula. Ou seja, a nossa próxima aula, tá, está marcada para dia 13 de setembro. Então, a gente vai ter 2 semanas de intervalo, não apenas uma. Aí, em função aí do primeiro da série de 3 ou 4 feriados que a gente vai ter pela frente, todos eles ou segunda ou terça-feira. Né? Então, a gente precisa aqui acelerar para a gente não ter problema com... Bom, nosso objetivo aqui é caminhar para chegar perto da finalização do capítulo 1, talvez sobre apenas a questão do estudo de caso do capítulo 1. Tá? A gente vai estudar um microprocessador de 8 bits, antigo, 8085, né, na família ali de microprocessadores da década de 70, 80, né, que gerou ou deu suporte tecnológico aos primeiros computadores pessoais. O próprio 8085 era bastante usado em alguns computadores, principalmente o TK-85, o Z80 era em outros, o 6502, esse é o mais conhecido, não microprocessador, mas mais o conhecido computador, que foi o Apple II da Apple, da Steve Jobs. Então, você tem toda essa família aí que a gente deve estar trabalhando, acredito que na semana que vem semana que vem não, próxima aula para encerrar o primeiro capítulo. E já dá início ao segundo capítulo, esse sim já é um estudo de microcontrolador, que a gente vai ter muita aplicação, vai ter bastante projeto, e no laboratório a gente vai começar a trabalhar com a parte de codificação do microcontrolador, inicialmente em Assembler, no segundo momento, tá, em linguagem C, ou mesmo linguagem voltada um ambiente mais específico, como o ambiente Arduino. O ambiente Arduino utiliza a linguagem C, mas misturado com uma série de comandos, né, que só são compilados pelo sistema do Arduino. Né, não são comandos com a linguagem C, C++, Java, Visual Studio, né, são comandos que você tem vários fabricantes de compiladores, né, que utilizam esse padrão. Bom, vocês estão observando aí, tá, o Moodle nesse momento. Nós temos aqui a nossa proposta do curso, planejamento pedagógico, que foi bem abordado. Tá? Destaco aqui a nossa linha de tempo. Estamos aqui avançando a terceira semana. Né? E aí tem os eventos. A parte de objetivos, né? A gente vai começar a arranhar o objetivo de projetar circuitos eletrônicos, né? Básicos do sistema programável, ao projetar o microprocessador. Mas em 2 aulas no máximo, a gente já vai estar trabalhando com o microcontrolador e atingindo o segundo objetivo no laboratório, ou seja, programando esse sistema, dando uma tarefa, dando uma função para esse sistema. Né? Atitude, principalmente, compreender a IoT, compreender tecnologias embarcadas, compreender como a inteligência artificial pode influenciar e trabalhar em tudo isso daí. Bom, tem em mente aí, nós já vimos tudo isso, a aula vocês já estão começando a ver, a gente está no conteúdo programático no primeiro item, tá? Na parte de avaliação, tá? A gente deve estar fechando hoje a segunda lista de exercício, para vocês entregarem a primeira das 2 atividades que vão compor a nota B. A nota B são 2 atividades, uma delas a gente deve concluir hoje, ao finalizar a segunda lista de exercício. Né? A gente já deve estar partindo aqui para ter metade da nota B. A gente já vai abrir a atividade no Moodle aqui. O segundo bimestre é exatamente a mesma coisa. Né? A única diferença aqui é que você tem um peso maior no segundo bimestre, que é um peso de 60% em relação ao primeiro bimestre. Bom, na aula 2, na aula passada, tá? Eu coloquei já aqui para vocês, tá? o trabalho 1. Tá? A gente já fez trabalho 1, né? Já
varremos todas ó, tem um vídeo lá da Start C, tá? Tem os exercícios da primeira lista, e hoje a gente deve estar fechando, tá? Essa página 16 aqui, eu vou começar a aula com ela. Tá? Isso para o dia 27, ou seja, final da semana, tá? A gente já tem que ter condições aqui já de concluir essa primeira lista. Tá? Eu sempre, uma vez vencido, né, eu sempre fecho a atividade quando eu recolho os trabalhos. Então, mesmo se vocês tenham perdido o prazo, avaliem se ela está aberta ainda para envio. Tá? Se estiver aberta. Normalmente eu vou fazer isso no domingo. Tá? Vou fazer isso no domingo. Então, eu vou aproveitar nesse final de semana aqui, o finalzinho de junho e início de setembro, para fazer essas correções, aí já para ter, né? Aí eu já vou deixar a planilha de atividades para vocês também disponível, onde vocês vão começar a ter a composição da nota aqui. Então, esse é o trabalho 1, tá? Que estava aí na semana passada. Coloquei as anotações, né, feitas na aula, coloquei também o link, né? Se eles quiserem rever algum aspecto, né? A gente resolveu a lista de exercício aqui, dessa boa parte dessa lista na aula. Vocês podem observar lá e procurarem um detalhamento, alguma referência, ou se alguém não fez, se alguém não estava acompanhando a aula, sei lá. Vocês têm aqui, né, sempre a aula gravada, né, uma obrigação aí de todo professor, tá? Deveria ser sempre, né, mas agora, nesse regime excepcional, é uma obrigatoriedade. Eu acho que essa questão de disponibilizar a aula é uma coisa, né, bastante positiva para o ambiente acadêmico. O professor toma mais cuidado em fazer a aula e, obviamente, uma comunidade inteira pode aproveitar a aula sobre a necessidade. Né? A gente não está falando de nenhum segredo industrial, alguma coisa patenteável, muito pelo contrário. Assim como acontece nas melhores universidades do mundo. Né? Todas elas disponibilizam as aulas e o que faz, realmente, né, a academia ter esse caráter, né? Esse caráter de uma academia aberta, aberto, conhecimento compartilhado. Isso foi a aula passada. Na aula de hoje, no dia 23, obviamente não tem nada ainda, vou estar colocando aqui o link da aula, assim como as anotações que vocês estão observando aqui na minha câmera secundária. Tá? Vou colocar sempre as anotações. Quando eu estiver fazendo algum exercício, alguma coisa, eu vou procurar tirar o compartilhamento da tela para vocês terem uma visualização mais completa. Tá? É um meio aí que a gente, né? Ideal seria, né, eu ter um estúdio, alguma coisa, que eu pudesse ficar de pé na frente de um quadro, como se estivesse na sala de aula. Mas como a gente não tem esse recurso, né, cada professor está, né, trabalhando, né, nos seus próprios recursos aí, a gente acaba não tendo essa condição de ter aqui um sistema de gravação, um estúdio, né, a gente, né, pudesse posicionar a câmera por exemplo, ter um quadro grande atrás e poder escrever as coisas como se tivesse uma aula presencial. Essa é a única diferença. A gente procura compensar isso disponibilizando as anotações, como vocês viram. Tá? A aula 4, tá? Que eu coloquei dia 6 aqui, mas não é dia 6, né? Como a gente acabou de falar, que é dia 13, né? Deixa eu já corrigir isso daqui. Vamos ver, atividade edição. Eu corrijo essa data aqui, dia 13. No dia 13 eu já disponibilizei a segunda lista de exercício. Então, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar, e mais uma aula eu encerro essa segunda lista, aí sim, né, a gente encerra as atividades, né, de trabalho do segundo bimestre, do primeiro bimestre, que a gente vai fazer uma atividade geral ainda, na primeira semana de outubro. Tá? E aí a gente fecha a data do bimestre. Bom, é mais ou menos isso. Eu vou voltar aqui na aula 1, tá? Onde a gente tem, né, tanto a apostila como os slides. Vou compartilhar nesse momento com vocês, tá, os slides para a gente poder trabalhar na primeira lista de exercício, concluir a primeira lista de exercício, aí você já terem condições de entregá-la até o final da semana. Né? Está faltando uma segunda parte dessa primeira lista. Aqui. Compartilhar com vocês, nenhuma observação aqui, vou deixar o chat aqui do lado.
Vocês podem aí, qualquer dúvida, colocar no chat. Se eu não me engano, vocês tiveram eleição de representante de classe na semana passada. Confirma aí. Se não me engano, quem se predispôs a representar a turma foi a Maíra, se não me engano. Maíra, você poderia confirmar se houve a representante, se você continua como representante? Se eu não me engano, a gente não teve ainda, professor. Ainda não? Eu não lembro a aula exatamente, mas alguém semana passada falou que ia ser essa semana. Ah, tá bom. Vai ser amanhã, professor. Oi? Vai ser amanhã, na aula de amanhã de outra matéria. Mas é da mecatrônica, né? Do 8º W, né? Isso, dessa turma. Não é da mecânica, né? Certo. Tá bom. Semana que vem, a outra conversa, não sei se a Maíra vai querer se candidatar novamente aí, né? Vou até, se candidatar, vou torcer para ganhar, porque aí eu não preciso mudar aqui o meu representante de classe. Né? E a Maíra tem representado bem aí. Né? Bom, mas fica, obviamente, o critério de vocês, a própria Maíra, se ela tem esse desejo de continuar aí a representar a classe, a liderar, né? a poder ser o meio de comunicação, né, entre o corpo docente e o corpo discente. Isso é bem legal. Tá? Bom, se não for a Maíra, tá? Aí o representante, eu pediria para mim mandar um e-mail como a Maíra fez, para a gente poder ter esse diálogo aí. Tá bom? Bom, feitas essas observações, compartilhando os slides com vocês. Share slide. Ok, agora vocês estão vendo aí já deixei na primeira lista esse exercício até para a gente poder fazer uma revisão, tá? E aí a gente começar já a entrar aqui no nosso tópico de hoje, que é o detalhamento da unidade central de processamento, tá? Unidade central de processamento. Vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa lista, tá? Eu vou só voltar aqui um pouquinho, né? Vou pegar um diagrama que é esse daqui. Tá? Que eu posso até, né, começar a trabalhar aqui, né, vou trabalhar em cima dessa figura, tá, até chegar, tá, na lista de exercício aqui, ó, tá, recordando aqui alguns aspectos, tá. Eu vou só mudar aqui para a segunda câmera, tá. Eu vou tirar o compartilhamento parcialmente aqui da tela e eu já volto, assim que eu finalizar a revisão, eu volto para a gente poder repassar essas questões aqui, tá, e principalmente verificar a questão da questão da ELAD, tá. Vocês vão ver que essa questão aqui, ó, a questão 8, 9, 10, 11, tá? Elas são questões que a gente vai trabalhar hoje na aula de laboratório. Essa aula de laboratório de hoje a gente vai trabalhar em cima dessas questões 8, 9, 10 e 11. Questão 12 vocês já podem fazer, eu já tinha pedido para vocês fazerem, é levantar as características do seu computador, a motherboard. Tá? Qual é o processador, quanto de memória tem, qual é o chipset, né? Periféricos, né? Descrever os periféricos. Então, tudo isso você já pode adiantando. Essa questão 12 já é uma questão bem colocada aí. Questão 13 é uma questão de ENAD, vou fazer junto com vocês aqui agora. Essa questão 18 eu não estou pedindo, se eu não me engano, tá? Mas é uma questão importante. E aí a gente retoma aqui, falando da unidade central de processamento. Tá? Bom, vou trabalhar um pouquinho em cima dessa figura aqui, ó. Aí eu volto aqui nesse exercício e a gente finaliza essa primeira lista aqui, falando do ENAD. Tá? Tirar aqui o compartilhamento. Vocês devem estar vendo a minha tela completa aí, tá? Bom, a gente está trabalhando aqui com o primeiro tópico, né? Que é sistemas programáveis. Nós vimos que sistemas programáveis é um sistema composto de hardware e software. Esse hardware ele é fixo. Quem configura a atividade do hardware, ou seja, quem determina a tarefa do sistema, o processamento de saída dos dados de entrada, é o software, não é o hardware. O hardware é padrão e tem uma grande característica, ele roda código de operação. Né? Então, quem faz todo esse milagre, essa característica que revolucionou aí a história
da tecnologia humana, tá? É a unidade central de processamento, CPU. Tá? Qual a característica da CPU? E a gente vai ver isso já na sequência aí, na segunda parte da aula. A característica disso é que ele tem condições de ler um código de operação que vai estar na memória, ele vai ler isso daí através de um barramento de dados. Você tem um barramento de dados aqui, ó, que é a pinagem. Vou colocar aqui uma pinagem de 8 bits, tá? D0, D7, 8 bits da via de dados, tá? Que conversa com o barramento de dados da memória, o mesmo D0, D7, então o D0 daqui está ligado ao D0 daqui, e o mesmo dos periféricos. Então, também tem a via de dados D0, D7 dos periféricos, tá? Colocados aqui. Então, aqui a gente tem um barramento de dados. Que no nosso caso aqui, tá? D0 a D7, que a gente está trabalhando com estrutura de 8 bits. É uma estrutura limitada, mas muito usada em microcontrolador. Então, a estrutura, a instrução, ela circula, ela está aqui na memória, ela foi gravada na memória. Se for uma BIOS, ou um sistema de inicialização na memória ROM, ou flash, como o pessoal também hoje trata isso, que é o tipo da memória ROM, tá? E dados intermediários, ou mesmo programas que são carregados no sistema e depois eles são eliminados, são apagados, como o sistema operacional, como os aplicativos, né, que vão no seu computador, como o Word, como o Zoom, né, tudo isso fica aqui na memória dinâmica RAM, memória volátil RAM. A RAM é volátil, a ROM é permanente. Por isso, na ROM você tem a BIOS guardada. E na RAM você tem o sistema operacional e tem os aplicativos. Aplicativo é mais uma expressão de celular, né? Celular. A gente fala aqui de programas mesmo, né? Tudo isso. Então, o que cabe à CPU? Ler essa memória aqui, ler a memória, o código de operação entra, sai da memória e entra aqui, e é executado pela CPU. Tá? Então, se eu tenho uma instrução, né? Por exemplo, que está lá, somando o acumulador. O acumulador é um registrador que está aqui dentro, ó. O acumulador, tá? O valor dele, tá? Vamos carregar esse acumulador com valor, ó. Carregar o acumulador com o valor, hashtag carrega dado, carregar com o número 7, número cabalístico aí, número 7. Eu vou somar o valor desse acumulador com o número 3, ou número 2. E essa soma vai, né, para o sistema. Tá? Então, você tem aí, né, toda essa parte, né, de código de operação. O código de operação está aqui, isso é o que a gente vai começar a ver no laboratório hoje. E obviamente, que eu tenho até 8 bits de código de operação, ou seja, 2 elevado a 8, 256, que podem estar rodando aqui no sistema. Tá? Então, você tem aí toda essa parte. Então, os dados de entrada, você tem entrada, os dados de saída, eles entram no sistema e depois são processados. Então, os dados de entrada, eles dependem do software, né? Então, os dados de saída, tá, em função do software, não do hardware, né? Os dados de saída, né, são em função do software. Você tem esse processamento que acontece. Outro barramento importante que a gente viu, bom, primeiro, esse barramento de dados te dá a capacidade. A gente está trabalhando com 8 bits, mas ele poderia ser perfeitamente 16 bits, 32 bits, e a maior parte dos sistemas hoje de 64 bits. Quanto mais aumenta a capacidade, além de aumentar o número de instruções, que não é tão importante assim, também aumenta o tamanho do valor, do valor numérico, da manipulação numérica. Isso era uma questão também, tá, lá do trabalho, né, essa manipulação numérica. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, 32 bits, 32 bits significa que eu posso ter uma variável para manipulação numérica de 2 menos 2 bilhões,
já que 2 elevado a 32 é 4 bilhões, eu tenho mais 2 bilhões. Eu consigo representar números que vão de mais até menos 2 bilhões, já que 2 elevado a 32 é 4 bilhões. Então, quanto maior for o tamanho da expressão dos bits que utiliza, mais eu consigo. Então, a gente, na semana passada, trabalhou com uma figura interessante. A gente estava estudando que um LED, para representar um LED ligado e desligado, você precisa de um bit. Se você quiser avaliar a intensidade luminosa desse LED, você pode trabalhar com uma variável ou um número de 4 bits, que daria 16 variações, né, entre ligado e desligado do LED. Se você puser 8 bits, 256. É claro que 4 bits para variação de intensidade é suficiente, porque dificilmente você vai conseguir uma variação, né, de intensidade 1 sobre 12, 16 avos. Se for menor, você não vai perceber grandes variações. O olho humano não é tão preciso assim para perceber essa variação de tonalidade, de intensidade luminosa. Por outro lado, se você colocar isso através de um pixel de uma tela colorida, que tem 3 LEDs RGB, vermelho, verde e azul, e a mistura das intensidades dessas cores, como se fosse uma paleta de cores, determina a cor que você está enxergando. Então, aí você começa a ter não apenas um bit, liga e desliga, mas você começa a ter um bit para cada LED, né, ligando e desligando, 4 bits para você ter variação de intensidade luminosa, então, 4 vezes 3. E se você tiver uma tela de 640, uma tela de 640 por 480, que é uma tela VGA, tá? A gente fez o cálculo na semana passada, eu precisava de milhões, né, milhões de números para representar isso. E esses milhões eles são alcançados a partir de 32 bits, já que 16 bits dá até 64.000, 2 elevado a 16, 65.512, 64K. Né? Então, é muito pouco para representar uma imagem. Por isso que a gente utiliza 32 bits, normalmente, para representar a imagem de uma tela VGA colorida. Tá? A gente fez todo esse cálculo na semana passada. Bom, além do barramento de dados, tá, você também tem o barramento de endereço. O barramento de endereço, ele sai do processador, o processador gera esse barramento, coloquei de A0 até A15, tá? Eu tenho 16 sinais de endereço e 8 no dado. Tá? Isso vai para o barramento de endereço. Vou colocar aqui de A0 até A15. A de address, né? Aqui D de dado, né? D de dado, A de address. Então, ele vai endereço de A0 até A15. Ou seja, 16 endereços. Me dá 64K de código de programa que eu consigo acessar. 2 elevado a 16, 64K. Então, o endereço, ele te determina o tamanho da sua memória. Ó, ele vai lá para a memória, para localizar o dado de entrada ou saída. Ou vem aqui, vem para o periférico, o endereço, né? A0 até A15 também. Aí você tem os dois barramentos, endereço e dado. O terceiro barramento é o barramento de controle. Também foi visto na aula passada. Controle não é alguma coisa binária. Controle são sinais, como, por exemplo, sinal de alimentação, VCC terra, alimentação, GND, VCC, sinal de reset, típico é RST barrado, nível baixo, sinal de clock, cristal, o do RC, oscilador, sinal de leitura da memória, sinal de escrita da memória. Aí você tem os sinais de controle da memória. Etc, né? Mas tem uma série
de sinais que vão interrupção, né? Você tem uma série de sinais, né, colocados, por isso que o barramento de controle é normalmente bidirecional. Vou colocar ele aqui, ó. O barramento de controle é bidirecional. Aí você tem o barramento, né, de dados bidirecional. Endereço, controle. E, obviamente, o barramento de controle também bidirecional, vai para a memória, como também vai para os periféricos. Quando você tem tudo isso daqui integrado no único chip, tudo integrado no único chip, você tem o que a gente chama de microcontrolador. E o microcontrolador. Tá? Aí você tem, né, um resuminho do que a gente viu, tá, na aula passada. Tá? Vou voltar aqui para o nosso compartilhamento. Vamos lá. Então, boa parte dessas perguntas a gente respondeu aqui, ó. Definir sistema programável, microprocessador e microcontrolador. Tá? Os três elementos do computador, CPU, memória e periférico, descrever cada um. E compara com o corpo humano. Né? O que faz o papel da CPU? Né? Obviamente, o nosso cérebro. Né? O que é o software? São as nossas histórias, nossas lições aprendidas. Né? Memória. Você tem memória volátil e não volátil. Você tem uma memória que você não controla. Memória que trabalha, que coordena o seu coração, coordena não, que tem dados para coordenar o seu coração, o nosso coração, os nossos órgãos internos, a gente não tem controle sobre isso. Né? Então, isso é a BIOS, é a nossa BIOS. Por outro lado, a gente tem uma memória que é aquela memória volátil, aquela memória que é só utilizada na atividade que você está fazendo. Como agora vocês estão assistindo a aula no Zoom. Daqui a 2 semanas, se vocês perguntarem o que estavam fazendo no dia 23 à noite, talvez vocês não lembrem. E quais são os detalhes da aula, também vocês talvez não lembrem. Ou seja, a memória é volátil. Dados de entrada e saída. Né? Bom, essa manipulação numérica que a gente acabou de fazer, né? 8 bits, 2 elevado a 8, 256. 16 bits, 65.512. 2 elevado a 16. 2 elevado a 32. Acabamos de ver que é 4 bilhões, né? 4 bilhões. Aí. Aqui ao contrário, se você tem 64K de memória, quantos endereços você precisa? 2 elevado a x, 64. X, obviamente, é 16. O mega a gente já viu aquela regrinha. 10 bits é 1K, 1 mega é 20 bits. 1 tera é, 1 giga é 30 bits. 1 tera é 40 bits. Se você vai colocando de 10 em 10, você vai tendo os correspondentes números aí, tá, na matemática. Vantagens e desvantagens do barramento 2CSPI. A gente viu também isso, tá, na semana passada. Aqui você tem o barramento serial, que pode ser 2C ou SPI. Aí 2C ele usa dois sinais, um sinal de dado, que é o serial data, e um sinal de clock. E um protocolo coordena isso, principalmente se ele vai ser entrada ou saída. O SPI já tem um sinal separado para entrada e saída de dados. Então, ele trabalha de uma forma menos dependente do hardware, né, do software. E o clock sempre sincronizado. Tá? Sempre sincronizado. Ou seja, quando ele subir ou descer, o dado vai ser coletado. Tá? Ou vai ser disponibilizado. Né? Depende aí. Observe quando você tem um barramento serial, ó, com dado e clock, você pode ter várias
dispositivos pendurados nesse barramento. Então, você tem um controlador aqui, ó, o controlador master. No mesmo barramento, você tem a comunicação com o convencional lógico digital, que eles chamam de slave aí, né, que é o escravo do sistema. Você também tem um conversor digital analógico, tá, no sistema, e aí você tem um outro microcontrolador, né, que é escravo desse primeiro. Todo esse controle é feito por esse protocolo, né, chamado SPI, que é muito comum ser encontrado dentro de microcontroladores. Ok? Aqui é a questão de laboratório, já vai ver daqui a pouco. Tá? Aqui, ó, aqui a gente vai descompilar o programa. A gente vai fazer esse programa aqui e vamos fazer esse daqui depois do intervalo. Aqui tem uma questão para encerrar essa primeira lista de exercício. Tá? Deixa eu ver o que eu estou pedindo lá no Moodle. No Moodle do dia 16 da semana passada, se você clicar lá no link do trabalho, tem as instruções. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Agora vocês estão vendo aí o trabalho, né? Ó, o desenho daquele vídeo, da Sociedade 5.0. O desenho da primeira lista de exercício, página de 1 a 12. Tá? De 1 a 12, ó. 1 a 12, conforme a gente viu. E fazer a questão 16. A questão 18 do ENAD. Essa questão 13 é a questão, tá? Essa questão 13 é a questão que está resolvida lá na apostila que a gente fez na sala de aula. Fizemos na sala de aula? Acho que não. Tá? Essa é uma questão típica do ENAD. Então, eu vou comentar com vocês aqui, ó, essa questão. Depois vocês façam a questão 18, que é muito parecida com essa. Você acha que vocês não são turma do ENAD, né? Deixa eu compartilhar com vocês, né? Não sei se vocês são turma do ENAD, né? Aquela turma que, quando sai do curso, quando entrou no curso foi avaliado, quando sair do curso vai ser avaliado novamente, para verificar o ganho educacional que vocês tiveram na academia, na universidade. Então, média na entrada, média na saída. Tá? Vocês estão vendo aí agora, tá? Uma questão típica do ENAD. O ENAD, ele é um órgão, né, ligado ao Ministério da Educação, que procura direcionar, né, a metodologia de educação no curso superior. Tá? Está ligado mais ao curso superior. Né? E, normalmente, as provas da ENAD, elas não são de decoreba, né? Elas são mais conceituais. Tá? Por exemplo, essa questão que vocês estão vendo aí na tela agora. Tá? Dê uma lidinha nela, rapidinho. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, para encher a tela de vocês aí. Então, isso cai no ENAD de 2005. Ó, dê uma lidinha aí, tá? 2 minutinhos na questão, tá? E procurem responder, né, as alternativas abaixo. Né? Normalmente só tem uma resposta que mais se aproxima da descrição do texto. Tá? Talvez a proposta de respostas ali até tenha algum sentido, mas alguma coisa que está relacionado ao texto, foi citado no texto, tá? E não o que foi concluído do texto. Dê uma olhadinha aí, 2 minutinhos para vocês tentarem aí, né, entender a questão e resolver. E na questão 18, né, questão 15, desculpa, 18, lá no ENAD, que está na apostila, é uma questão muito parecida com essa. Muito parecida. Eu dei uma adaptada, só que eu peguei um texto da Veja, esse daqui é um texto da Folha de São Paulo. Vamos lá, 2 minutos para vocês darem uma olhada nessa questão. Vou pegar uma água, tá? 2 minutos eu já estou retornando aqui.
Bom, espero que vocês já tenham lido aí, tá? Então, observem aí, ó, é um computador usado pela Receita Federal, né? Você sabe, né, bem que a Receita Federal tem normalmente os melhores equipamentos. O pessoal utiliza isso para declaração de imposto de renda, principalmente para combater a sonegação. Eles cruzam as informações para saber se elas têm algum sentido, né? E cruzam também, né, com a legislação, né? Então, é uma necessidade de você ter um processamento muito pesado, né? Então, aí o hardware fala que realiza 2.860 milhões de operações por segundo, aí a capacidade, cruzar informações, etc., né? O novo software vai permitir que novas técnicas de inteligência artificial, ou seja, eles vão aprender com as maracutaias, né? Eles vão aprender com as tentativas de fraude, né? Que os usuários, né? Os usuários que declaram receita têm, e a partir daí vão procurar, no ano seguinte, contornar ou bloquear isso. Antigamente, o pessoal usava como dependente, sei lá, o cachorro, né? O cachorro era o dependente, né? Até só que não para em termos da Receita Federal. A legislação não prevê, né? Que a ração do cachorro, por exemplo, possa ser descontada. Tinha gente que fazia isso, né? O sistema pegou, né? E passou a incluir na malha fina, né? Então, baseado nessas informações aqui, ó, qual dessas 5 alternativas aqui, né, é a mais apropriada, a mais relativa, né? Então, a primeira pergunta, olha, vou comentar, né? Acho que não sei se vocês chegaram à conclusão aí, né? Qual é a melhor alternativa aí, né? Se alguém quiser colocar aí o que acha da melhor alternativa, fique à vontade. Só abrir o chat novo para colocar a melhor alternativa aí, tá? Por exemplo, a letra A. Letra A está falando lá que o computador, né, o Tiranossauro Rex aí, tem 2.860 computadores de 1 GB de memória RAM. Até fala aqui, esse número 2.860 fala, mas ele fala em termos de milhões de instruções por segundo. Não tem nada a ver, né? Pegar a letra E. O sistema de informação, nesse tipo de questão, né, que cai na ENAD, é muito comum você ir por exclusão. Então, a letra E. O sistema de informação descrito no texto deve ser desenvolvido em Linux ou em Unix. Até pode ser desenvolvido em Linux ou em Unix, mas o texto não fala nada disso. Letra B. Para cruzar informações com rapidez e precisão, deve ser a internet, para o seu meio inviolável de transmissão. Também não está falando nada de internet aqui. Pelo contrário, né? Apesar que a internet é muito útil, mas não está falando de internet. Letra D. Embora os computadores sejam dispensáveis no ramo de engenharia, o estágio atual de desenvolvimento de sistemas operacionais restringe o uso de redes de computador. Está falando de sistema operacional lá? Também não está, né? Então, letra C, que sobrou. É possível que a capacidade de aprender com o comportamento dos computadores mencionados no texto seja decorrente do uso de redes neurais como a ferramenta de inteligência artificial. Né? Falando de inteligência artificial, né? A gente sabe que a inteligência artificial está ligado a trabalhar como o cérebro humano. O cérebro humano trabalha com redes neurais, trabalha com redes não independentes, mas interligadas, né? E com isso tem muito mais capacidade, é como se fosse vários computadores, né? Os servidores são vários computadores, né, ligados ali de forma neural, um conectado ao outro, e cada um processando um pedacinho de informação. Então, obviamente que a letra C é a mais recomendável. No trabalho, eu vou compartilhar com vocês aqui a apostila. Você está vendo a apostila aí, né? Compartilhei aqui a apostila com vocês, tá? Que é a mesma questão que eu coloquei, tá? Ó, a questão do ENAD, 13. Tá? E a questão que eu estou pedindo aí para você trabalhar, tá? Deixa eu ver aqui, é a questão 18. 16, questão 18. Essa questão aqui, ó. A questão da página 17 é igualzinho a essa que a gente acabou de ver, ó. Aí ele fala do Roadrunner, né, que é o Papaléguas. É um computador lá se não me engano, de meteorologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né?
e é uma previsão de chuva. Ele é usado para meteorológico. Então, tem uma descrição aqui também dele, ó, como ele é feito. Ó, esse daqui é realmente uma rede neural. Ele coloca até 6.562 processadores utilizados numa rede neural. E aí você tem as alternativas aqui. Ó. Vê se vocês achem depois a melhor alternativa. Tá? Que é bem óbvio também. Mas a questão que eu estou solicitando trabalho é essa daqui. Ó. Tá? É uma questão fundamental de memória. Né? Memória que é esse bloco aqui. Ó. Tá? Esse bloco aqui. Tá? Quando você fala de memória, tá? Você está falando de vários tipos de locais que você guarda dados. Vários tipos. E essa figura aí, ela descreve esses dados, esses tipos. Né? Vou colocar, deixa eu interromper o compartilhar, para vocês verem a tela completa, né, da apostila. Né? Estão vendo a minha tela completa aqui agora. Né? Deixa eu voltar aqui para a apostila. Só um segundinho. Ok? Então, aí ele tem lá uma descrição de 4 tipos de memória. Ó. 4 tipos de memória. Eu vou colocá-las aqui, aí a gente volta aqui para a figura. 4 tipos de memória. Uma memória chamada registradores, que é uma memória que tem interna a CPU. Já viu isso, né? Por exemplo, ó, na instrução moveA #07, esse A é um registrador. Registradores são locais de memória que tem dentro da CPU, como, por exemplo, o acumulador. Ó. O acumulador é um registrador. O segundo nível de memória é a memória cache. A memória cache também está interna à CPU. Está aqui dentro também, ó, a memória cache. Qual a função dela? A função dela é o sistema operacional carrega um pedaço de código aqui dentro para ser executado mais rapidamente. Ela está sendo executada dentro da CPU. Dentro da CPU. O terceiro memória é o que eles chamam de memória secundária, memória principal, que é a RAM. Observe que ela está dentro da motherboard, mas está fora do processador. Tá? Principalmente a RAM. E o último tipo é a memória secundária. A memória secundária é o que está fora do computador. Tá? Está fora da CPU. Então, pode ser perfeitamente um hard disk, disco físico, pode ser um servidor de internet, por exemplo, o Google, etc. Observe que, né? Dá para voltar aqui para. Né? Observe que, ó, o que você está descrevendo aqui é uma quantidade de memória, tá? Memória, tá? Que vai desde a memória que está dentro da CPU, como a memória de registradores e cache, passando pela memória secundária principal e indo para a memória secundária. A memória secundária ela está aqui nos periféricos, ó. Inclusive o que está fora do sistema. Tá? Inclusive está fora do sistema. Então, aqui você tem toda essa relação de memórias do sistema que eu estou pedindo na questão 18. E aí, na questão 18, está sendo solicitado, né, 2 questões aí, ó, que são bem simples. Vou responder para vocês aqui agora, e aí vocês reflitam e colocam lá no trabalho. Tá? Deixa eu ativar aqui de novo. Vocês estão vendo aí, ó. Explica a razão da existência da memória cache. Memória cache que é na CPU. A memória cache dentro da CPU, ela existe para que um pedaço de código seja colocado na CPU e rodada pela unidade central de processamento mais rapidamente. O objetivo é acelerar a velocidade do programa, porque você não precisa buscar dados na memória externa. Está tudo aqui dentro. Por isso que a memória cache é tão importante.
Isso é uma informação essencial para vocês levantarem no computador de vocês. Qual é o tamanho da memória cache do computador de vocês? Qual é o tamanho da memória cache do microprocessador que está controlando o laptop de vocês? Vocês podem também fazer a mesma coisa com o smartphone. Tá? Normalmente está na ordem de megahertz, megabytes. Uma boa memória, por exemplo, uma memória de 1 megabyte, uma memória boa. É 1 milhão de posições. Mas hoje em dia os processadores mais modernos estão saindo com alguma coisa entre 4 e 8 megabytes. Então, 8 milhões de posições, 16 milhões de posições, que dá para fazer bastante coisa, dá para rodar bastante código. E é uma memória cara. À medida que você vai colocando dentro do chip a memória, ela fica cara. O que é memória barata hoje? A RAM não está cara, e principalmente a memória externa. Por exemplo, ó, um exemplo prático aqui, ó, que vocês podem ter depois colocar aí. Tá? Um exemplo prático. Quanto que você paga pela memória, pelos registradores do seu processador? Tá? Você vai pagar o preço do processador. Tá? Quanto custa hoje um processador i5? Alguma coisa em torno de uns $50, alguma coisa de 200, 300 reais. Né? É muito caro. Quanto custa a memória RAM, né, do seu sistema? Uma memória de 8 GB, talvez você pague esse preço ou até menos. Ou seja, você está comparando uma memória de 8 GB com uma memória de 1 MB, 1000 vezes mais, até mais que isso. Mas a ordem de grandeza de 1000 vezes. Ou seja, o preço do megabyte fica muito mais barato na memória RAM que você coloca no sistema. Se você colocar isso na memória secundária, quanto que você paga hoje no Google? O Google, se eu não me engano, até 15 gigabytes, ele é livre. Só que 15 gigabytes no mundo não dá para nada. Um vídeo, por exemplo, tem mais de 15 gigabytes. Né? Talvez um pouco menos, mas é próximo de um filme. Imagina se o computador só cabe um filme. Então, a memória secundária, a memória que está lá no Google, quando ele oferece 15 GB, é de graça, mas você pagando 30 e poucos reais, você consegue um espaço de memória de 2 terabytes. Por exemplo, eu tenho essa contratação da Google, né, de 2 terabytes, com todos os meus e-mails, todos os arquivos principais do meu computador que eu coloco no Google Drive estão nessa área. Eu trabalho desde 2012, 2013, eu vou colocando dados lá. E hoje ela está com 1/4 apenas da capacidade. Eu pago para isso, para esse serviço, R$30. Então, a memória secundária é muito barata. Bom, letra B. Comparativamente, memória cache e RAM em relação à capacidade de armazenamento. Né? A capacidade de armazenamento da RAM é 1000 vezes maior que a memória cache. Acabamos de fazer isso. Velocidade de acesso. A memória cache é muito mais rápida que a memória RAM, já que ela está interna ao processador. Não tem gerenciamento de barramento externo, nada disso. Clock. Né? Ficou muito barato, né? Você tem memória desse tipo. E memória rápida. Né? Em termos de tempo de memória, com certeza a cache é muito mais rápida. Volatilidade. As duas memórias são voláteis, são RAM. E custo. Memória cache muito mais cara do que a memória RAM e que é muito mais cara que a memória do Google. Tá? Essa é a ordem de grandeza. De cima para baixo aqui, ó, voltando aqui a compartilhar. De cima para baixo você tem a parte mais cara, ó, registradores e memória cache, e parte mais em conta. Mas em termos de velocidade, tá? O preço que você paga aqui na cache é para você rodar o processador com mais performance. Ninguém aguenta ficar rodando um programa lá que fica aquela ampulheta, né, que fica o sistema todo, né, aguardando. Né? Então, o ser humano ele não tem paciência. O ser humano, a paciência que ele tem, por exemplo, para ligar uma lâmpada, né, você liga uma lâmpada no interruptor, é a mesma paciência que ele tem para carregar uma imagem.
Sendo que para controlar uma lâmpada é um bit só, né? Uma posição só. E uma imagem são milhões de pixels, milhões de informações que tem. A capacidade do usuário é o mesmo. Por isso que você precisa ter memória cache para rodar as coisas de uma forma mais rápida, mais ágil. E memória RAM também é muito importante, tá? Memória RAM também é muito importante. A memória RAM permite você carregar dados do servidor externo para dentro do seu computador. Tem outras questões da ENAD, que é essa questão de revisão de sistema lógico, né? Então, legal vocês darem uma olhada aí. Né? Eu acho que vocês não são turma da ENAD, né? Se forem aí, a Maíra ou alguém aí que lembrar que se é turma da ENAD, né? Coloca aí. É fácil saber, né? Vocês fizeram algum teste, né? Quando entraram no Mackenzie? Né? Eles foram sorteados para isso? É a palavra sorteada, né? Depende da entrada, né? Acho que a gente não foi, não. Só de vocês, né? Porque senão, no quarto domingo, no último domingo de novembro da 10ª etapa, vocês iam passar o domingo. Normalmente é um domingo de decisão de campeonato, né? Igual vestibular. Né? Se passaram o vestibular, vocês sabem como é lá na FUVEST, né? Possivelmente vocês estavam fazendo uma prova lá e tinha alguma decisão de campeonato. Então, vocês não vão ter isso daí, né? Acabou a 10ª etapa, já está liberado. Tá? Ok? Bom, aí tem a questão 28 também, várias questões de ENAD que o pessoal pede para colocar para vocês se acostumarem com o tipo aí, tá? E aqui tem as respostas, se vocês quiserem depois dar uma olhada. A única que eu estou pedindo é essa daqui, tá? Coloque isso daqui no trabalho, tá? Na questão 18, que é o que eu estou pedindo ali. Bom, com isso a gente encerra aqui o primeira lista de exercício, tá? Só vai faltar agora o que a gente vai fazer depois do intervalo, né? Que é do laboratório, tá bom? Vamos lá, editar o chat aqui para mim dar uma olhada se tem alguma manifestação. Deixa ele aberto, você fecha ele e eu acabo esquecendo. Aí, tá aqui. Ok. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu vou voltar para os slides que é mais rápido, tá? Descompactar a informação. Aí a questão 18 que a gente acabou de ver aí, tá? Certo? Bom, vendo qualquer dúvida, né? Vamos lembrar que essa lista para ser entregue tá no final da semana, tá? Final da semana, tá? Junto com a segunda lista que a gente vai fazer aqui agora, ou parte da segunda lista que a gente vai fazer agora aqui. Vamos lá, rapidinho. Eu gostaria agora de dar um foco, tá? Dar um foco, tá? Na unidade central de processamento. Agora a gente vai trabalhar em cima, tá? Em cima, tá? desse sistema. Tá? Então, vamos detalhar como que uma unidade central de processamento, uma CPU, tem a capacidade, né, de rodar um código. Tem a capacidade de ler um código da memória e executar esse código. Bom, a CPU é um elemento essencialmente digital. Tá? Então, eletrônica combinacional foi usado, principalmente eletrônica combinacional, foi utilizado para você não, né? Para a indústria, para os cientistas, fazer uma simulação, tá, de um sistema programável humano. Nós somos programáveis. Nós mudamos as nossas habilidades e capacidades à medida que a gente aprende. O que é aprender? Aprender é você executar um programa. Você deve ter assistido Matrix. Né? Matrix ficava claro lá, alguns personagens do filme, né, que eles aprendiam habilidades a partir de carga de software, carga de programa. Você lembra? Né? E tinha lá um pino na nuca. Né? Então, quando você precisava aprender uma habilidade, né, no filme mostra, por exemplo, dirigir um helicóptero. Né? Então, o controlador lá que tinha todo esse software, né, enfiava um pino na nuca do aluno, né? Olha que beleza, né? Se aprender inglês, por exemplo, um download de uma capacidade, aprender alemão, aprender mandarim, né? Hoje o modo é aprender mandarim, né? Os chineses estão aí em voga, estão, né, ameaçando dominar o mundo, né? Então, quem tiver a capacidade de aprender mandarim, né? Mas não é assim que nós funcionamos, né? Mas, de uma certa forma, o filme ele induziu, né, que
os computadores são sistemas muito parecidos, são sistemas inspirados no ser humano. E essa inspiração ela tem muito a ver com essa figura que vocês estão vendo aí agora, né, de decodificador de instruções, ULA, unidade lógica aritmética e registradores. Para entender como que esses três elementos tornam um sistema programável. Tá? Bom, vou fazer isso rapidinho aqui na minha lousa. Tá? Vocês podem também ir aí na sequência. Tá? Entender. Primeiro, o meu programa, o meu código está aqui na memória. O código está aqui na memória. Vou pegar um código válido, eu acho que na página seguinte aqui, ó, um código válido que é o código E8. Tá? Essa figura que eu estou desenhando aqui é o do slide 22, mais ou menos. Tá? Então, tem um código aqui que é o código E8. Lembrando, né? Que é um código hexadecimal. E8 é esse número que vocês estão vendo aí na tela. Olha, 1101000. Esse código de E8, quando entra na CPU, ele é executado. Aí tem um código na sequência, porque os códigos são sequenciais. F9. 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 É um outro código. Tá? Então, esses códigos estão lá na tabela de instruções, tem um significado, tá? E esse significado ele vai ser entendido e decodificado. Tá? Então, aqui, ó, tem a tabela de instruções, ó. O primeiro código, que é o E8, ó, E8, que é esse código aqui, dentro do sistema ele significa move a R0. O que significa isso? Que o dado, né, de um registrador R0 é copiado no acumulador. É isso que a instrução faz. E a segunda, move a R1A. O dado do acumulador agora vai para o R1. Nas instruções mnemônicas em Assembler, o primeiro registrador é sempre o destino, tá? Esse daqui é o destino. E esse daqui é a origem. Em inglês eu vou usar a palavra S, source. Né? Então, o dado do destino vai, o dado da origem, o source, né, fonte, vai para o destino. Né? Então, o dado acumulador aqui é copiado no R1. Então, são essas diversas manipulações. Bom, o que acontece? Isso daqui vai ter que entrar num decodificador. Um decodificador de instruções. O que é um decodificador de instruções? Tá? Ele tem todas as instruções registradas nele, todas as instruções, e tem um sistema de saída, que ele chama aí claramente de controle e temporização. Ou seja, essas instruções provocam, tá, uma série de sinais que aparecem no sistema, que foram projetados no sistema. Então, a saída do decodificador de instruções é ligada a um sistema de controle, tá, que vai fazer a manipulação dos dados do registrador. Vamos lembrar que registrador para nós é um flip-flop, hein? Registrador para nós é um LET. Tá? E esse LET, tá, ele tem, ó, os registradores são a segunda área aqui, ó, do nosso sistema. Ó. Registradores. Registradores. Tá? Então, o acumulador ele está aqui, o R1 ele está aqui, o R2 ele está aqui, tá? Etc. Então, você tem aí, né, esses diversos registradores do sistema, e cada registrador desse, né, tem, né, os dados aí para o sistema. Tá? Cada registrador desse. Que tem, por sua vez, né, o sistema de escrita, né, e de leitura. Então, cada registrador desse ele tem um pino de escrita e tem um pino de leitura. Pino de escrita e um pino de leitura. Tá? Ou seja, quando eu quiser escrever, né, no registrador, tá, eu vou ter que ativar esse sinal de write, nível baixo.
Quando eu precisar ler o registrador, eu vou ativar o sinal de read. Quando eu falo eu, tá? É esse sistema de controle de temporização aqui. Tá? Por isso que se vocês pegarem aqui, ó, na tela anterior, ó, vamos ver aqui, ó, decodificador de instruções e o controle e temporização do sistema, que gera esses diversos sinais e vai controlar registradores e vai controlar também um bloco que vocês estudarem em sistemas digitais, que é o terceiro bloco. Vou colocar ele aqui, ó. Um bloco chamado de Unidade Lógica Aritmética. ULA. Tem um bloco chamado ULA, Unidade Lógica Aritmética. Tá? Então, através de um decodificador de instruções que entende as instruções, tá? Gera sinais de controle de temporização, tá? Que controlam esses registradores. O que é um registrador? É um LED, são posições de memória. Lembra lá aquela figurinha? Tá? Vou voltar lá aqui, ó. Memória, ó. Primeiro a memória mais rápida que tem são os registradores, são LEDs. Tá? Então, esses registradores aqui, eles estão dentro do processador. O que é uma memória cache? É um conjunto desses registradores, só que muito maior. Você tem 1 milhão, 2 milhões, 8 milhões de posições, tá? Para se guardar código. O registrador, normalmente, você guarda dado, não código. Tá? Daí você tem um sistema de controle de temporização. Então, essas instruções, quando elas entram no sistema, elas provocam, tá? Sinais, tá? Elas controlam os sinais. Os seus sinais, eles são saída do meu sistema. E a instrução é uma entrada no meu sistema. Então, se eu tenho entrada no sistema e saída do sistema, e cada entrada controla uma saída, eu tenho o que a gente chama de tabela da verdade. Então, esse bloco aqui nada mais é do que uma grande tabela da verdade. Se eu tenho uma tabela da verdade, eu consigo, através de mapa de Carnot, né, fazer o projeto desse decodificador. É claro que a gente não precisa fazer o projeto dele. A gente só tem que entender que esse decodificador interno, tá, ele recebe o código de operação e executa esse código. Por causa do decodificador, é que o sistema é programável. Então, essa é a noção importante. Nessa figura aqui que eu coloquei, ó, aqui na apostila, que está lá, tá, ó, essa figura que está aqui, ó, que está, eu vou abrir a apostila aqui, que é importante, ó, abrir a apostila aqui, ó. A gente está falando aqui, ó, aqui tem aqui a representação de algumas instruções, tanto que lá, o move AR0 é o 8 lá, o E9, ó. E9 não, né? O F9. F9 foi outra instrução, ó. F9, move R1A. Isso a gente vai ver logo depois do intervalo. Lá no laboratório, a gente vai ver todas as instruções do 851. Esses códigos, quando eles entram aqui, ó, entram no decodificador, eles são executados. E, ao serem executados, eles controlam uma série de sinais dos registradores e da unidade lógica aritmética. Tá? Então, que sinais são esses? Ó, vou dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada aqui. Eu já volto para a ULA, tá? Ó, aqui tem essa figura bem clara que a gente estava trabalhando aqui, ó, essa tabela da verdade. Deixa eu ver se ela está também aqui. Também está aqui, ó. Aqui também dá para ver. Ó. Tá? Observe aqui, ó, as entradas D0 a D7, são as instruções. Ó, as duas instruções aqui, ó, move R0, move R1A. As duas instruções. Tá? Aqui você tem o sinal de leitura, o sinal de escrita e o sinal de seleção. Esse chip select é a seleção de cada registrador. Então, aqui tem acumulador, leitura do acumulador, escrita no acumulador e seleção do acumulador. Leitura de R0, escrita de R0, seleção de R0. Leitura de R1, escrita no R1, seleção do R1. Então, são 3 sinais de controle que cada registrador desse tem. Então, a primeira instrução, por exemplo, ó, move a R0. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Move a R0. O que está fazendo? Pegando o dado de R0 e
colocando esse dado no acumulador. Pegando o dado de R0 e copiando esse dado no acumulador. Ou seja, estou lendo o R0 e escrevendo no acumulador. Então, o sinal de leitura nessa instrução no R0 vai ser 0. O escrita vai ser 1. Tá? O sinal de escrita vai ser 1. Porque não está escrevendo, está lendo. Só que no acumulador é o contrário. Ele está escrevendo e não está lendo. E os dois, o chip select foi ativado. Por isso que vocês veem aqui, ó, move a R0. Dado de R0 é lido e carregado no acumulador. Então, o acumulador é escrito. Observe que o sinal 0, criativo em 0, é escrito. Está escrito. Por sua vez, R0 tá, está sendo lido. Read, lido. 0 é o ativo. 1, tá? Observe que o read e o write são sempre complemento. Ou eu estou escrevendo ou está lendo. E a seleção é quando ele é selecionado. Então, os dois estão em 0. Chip select 0, chip select 0. E o R1? O R1, nessa primeira instrução, não está sendo envolvido. Então, por isso que os sinais dele estão todos em nível alto. Porque ele não está sendo envolvido. Já na instrução de baixo, tá, o R1 vai ser escrito. Por isso que na instrução de baixo, aqui, o 0 está no R1, tá? E o 1 está no read. De onde vem o dado? Do acumulador. O valor do acumulador é lido. Então, observe que na instrução de baixo, 0 tá, na leitura do acumulador. Não está sendo escrito, ele foi escrito na instrução anterior. Está sendo selecionado. O R0 não está sendo selecionado, tudo em nível alto. 0 não está sendo selecionado, tudo em nível alto. O R1 sendo selecionado. Observe que você vai ter 256 linhas aqui de código, 2 elevado a 8, e cada linha dessa vai controlar sinais de leitura, escrita e seleção dos diversos registradores. E vai controlar também, tá? Não só registradores, vai controlar também o que a gente chama de unidade lógica aritmética. O que é uma ULA? ULA é um sistema lógico que faz soma, principalmente soma. Tá? A partir da soma pode fazer subtração e a partir da soma pode fazer multiplicação. Então, uma ULA, unidade lógica aritmética, aqui, que está aqui, ela é responsável por fazer conta no sistema. Por que a conta é importante? Porque a conta, tá, é a estrutura essencial da tomada de decisão. Por isso que a unidade lógica aritmética está ligada a isso. 2 registradores associados à ULA. Registrador que entra e sai da ULA, ou seja, uma variável da ULA está sempre no acumulador. E o flag. Flag é um registrador que sinaliza a condição da ULA. Então, você pode observar aqui, 2 registradores essenciais ligados à ULA. O acumulador, que guarda o resultado da ULA, pode guardar um dos parâmetros, e o flag, que sinaliza a condição da ULA. Tá? Faz a sinalização da condição da ULA. Por isso que a ULA é essencial. A ULA é que toma a decisão do sistema. Vou dar um exemplo aqui importante da ULA. E essa decisão ela aparece no flag, no registrador chamado flag. Tá? Bom, decisão, lembra? Qual é a estrutura de decisão em linguagem C? If, né? If. Então, vamos supor aqui, né, que você tem aqui uma comparação. Então, vamos comparar, tá? Se A igual a R0, se A igual a R0, bem, eu vou colocar lá lâmpada on. Vou ligar a lâmpada. Se A else, lâmpada off. Fecha parênteses. Observe que eu estou colocando uma condição,
Se A é igual a R0, vai ligar a lâmpada ou vai desligar a lâmpada. Qual é a conta que eu tenho que fazer para saber se uma igualdade existe? Como é que eu sei, né, pensando matematicamente, pensando principalmente na soma, como é que eu sei, né, se um registrador é igual ao outro? Qual é a conta aritmética que você faz, né, para verificar se um registrador é igual ao outro? Se um parâmetro é igual ao outro? Você pode dividir um pelo outro e chegar em resultado 1. Arthur, não é mais fácil de você, porque tem que pensar uma operação simples. A divisão já é uma operação que envolve subtrações sucessivas. Qual a operação simples que você pode fazer? Ó? A menos R0, se você subtrair A de R0, você tem duas situações. Se essa subtração der zero, ou se a subtração der diferente de zero. Igual a zero ou diferente de zero. Se os dois valores forem iguais, concorda que se ela for zero, ou seja, o bit Z de 0 for 1, que é o flag, se o flag 0 for 1, eu sei que é igual, porque na subtração deu 0. Se, por sua vez, for diferente, né, se eu subtraio dois números diferentes, não dá 0. Então, se Z for 0, ou seja, o flag não indicou 0 na conta, eu sei que ela é, tá, diferente. Então, pela condição do flag Z, Z igual a 1 é igual, Z igual a 0 é diferente. A gente sabe, tá? Se essa operação aqui, ó, tá? Na unidade lógica aritmética, mostra igualdade. Ou seja, eu acabei de implementar um if. Acabei de implementar um if, através de uma operação simples de subtração. Na linguagem Assembler, eu já tenho instruções que fazem isso, que comparam dois valores, se der 0 ele vai para um lado, se não der 0 ele vai para o outro. Mas essa aqui é a... Né? Se eu tenho if, eu tenho qualquer outra tomada de decisão. A gente viu que o if, juntamente com o for é repetição, ou seja, tem um contador que fica controlando lá se ele chega no determinado valor, né? Ele consegue fazer as coisas. Então, isso mostra a importância da URLA para a tomada de decisão. E a tomada de decisão essencial, a mais básica, é saber se é igual ou diferente. Eu faço isso através da subtração. Agora, vamos voltar lá para digitais. Existe alguma porta lógica que faz subtração? Não existe. Se você quiser implementar essa subtração, você tem que fazer isso daqui, ó. Primeira lei de Moore. A mais o registrador invertido mais 1. Ou seja, eu converti uma subtração em soma, mesmo tendo que colocar um valor a mais aqui. Por isso, né, que a operação de soma é tão importante. E aí, para fechar a questão de digitais, como é que eu somo 2 bits? Qual é a porta lógica que soma 2 bits? A porta short. Vou colocar A, B. A porta short, tá? A porta short, ela, se A for diferente de B, X vai para 1. Se A for igual a B, X vai para 0. Podemos notar que isso daqui é uma soma. Olha lá. 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0, vou pôr aqui A e B, né? 1 com 1, X. Se forem iguais, dá 0. 0, 0. Se for diferente, dá 1. Isso daqui não é uma soma? Observa, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 0, e aí tem um segundo bit que é muito importante, a gente viu o Z. Eu tenho o que a gente chama de carry. Ele dá 0, mas ele ativa um carry, ele ativa um vai 1.
Lembra do vai 1 lá da soma, da subtração, né? Então, é dessa forma, com porta short, essa porta short, que a gente implementa somas, e eu implementando soma através dessa lei, eu implemento também a subtração, porque para fazer uma soma é só inverter o dado do registrador e somar 1. Inverto o dado e somo 1. Eu transformo a subtração em soma. Bom, se eu tenho soma e subtração, eu tenho multiplicação e tenho divisão. Multiplicação e divisão a partir da soma e da subtração. Ou seja, eu tenho as 4 operações aritméticas. Se eu tenho as 4 operações aritméticas, significa o quê? Que eu tenho todas as operações aritméticas. Para vocês aprenderem cálculo numérico, que qualquer operação trigonométrica, qualquer operação de cálculo diferencial integral, eu posso fazer através de uma soma. Por isso que cálculo diferencial integral e cálculo numérico é tão importante, né? Principalmente cálculo numérico, porque converteu toda a matemática que vocês conhecem, em somas, em portas shorts. Bom, tudo isso para mostrar o quê? Que a unidade lógica aritmética é uma calculadora, que tem todas as operações. Acumulador guarda o resultado, flag sinaliza. Olha o flag aqui, ó, 2 flags. Flag carry e flag 0. Ok? Então, esses são os 3 elementos, ó. Esses são os 3 elementos, tá? De uma unidade central de processamento que faz ela ser programável. Um decodificador de instruções, tá? Que recebe as instruções do barramento de dados e gera sinais de controle de registradores e da ULA. Principalmente sinal de leitura, escrita e seleção. A gente acabou de ver aqui através da tabela da verdade, né? Essa tabela da verdade aqui, ó. Vamos ver isso daqui. Ok? Então, aí você tem acumulador guarda o resultado, um registrador, e flag sinaliza. A gente já viu dois sinais importantes, o carry e o 0. Carry e o 0. O carry indica vai 1 e o 0 indica igualdade ou não. Com o carry e o 0, eu tomo qualquer decisão lógica aritmética. Então, por isso que você tem aí dentro da CPU, da central de processamento, essa estrutura que faz, né? Vamos dar um exemplozinho aqui, ó, principalmente do flag. Evoluir um pouquinho aqui, ó. Tem mais de 20 minutos de aula. Bom, aqui eu tenho um esclarecimento que vocês devem saber, né? Que o conjunto de instruções ele determina a família do processador. Tá? A gente vai estar trabalhando aqui com 3 famílias aqui, ó, nesse exemplo. 8051, no controlador da Intel, AVR, da Atmel, e o PIC, da Microchip. A Microchip hoje já comprou a AVR, então esses 2 aqui são do mesmo fabricante. Tá? Tanto a AVR como o PIC, hoje é Microchip. Aí você tem... O que significa ser da mesma família? Que o conjunto de instruções é o mesmo. Isso é compatibilidade entre as famílias. A gente vai trabalhar com essas 2 famílias aqui, ó, 8051 e a AVR. Mais um laboratório. Mapa de Carnot, que eu estava explicando. Tá? LET, tá? O LET, né, que guarda um dado, né? Guarda um byte, né, escrito ou lido. E aqui tem um exemplo, né, de uma unidade lógica aritmética. Lá. Essa aqui é a unidade lógica aritmética do AVR. Aqui, ó. Percebe que ele está aqui mostrando 3 bits de flag. Tá? Esse N aqui é de negativo, que pode ser também um bit de sinal. Tá? Então, observe a ULA sendo controlada pelo acumulador e gerando os flags 0, carry, e também o flag de sinal, né? Negativo ou não. Tá? Então, você tem aí, tá? Sistema. E aqui tem os flags, ó, típicos, ó, 0, carry e sinal. O 8085 ele tem 5 flags. Eu gostaria de... aqui, ó. Tem um exemplo aqui de um if. Ó.
tocar um não alarme. Gostaria de fazer esse exercício com vocês aqui, que está na página... Vou abrir a apostila aqui e vou fazer pela apostila, tá? Ó, estou na página 23 aqui, ó. Tá? Então, tudo isso que eu acabei de falar, ó lá, tem explicação, ó. Se eu quiser fazer um if, ó, A menos B, faço uma subtração, que é mais B invertido, que é A mais B invertido, mais 1. Tá? É aquela lei de Moore que a gente estava falando lá, ó. Essa lei, A menos registrador é igual a mais registrador invertido mais 1. Você tem aí, né, o sistema. Aqui é o acumulador e flag, eu explico novamente. E aqui eu tenho o exemplo, tá, de um flag do 8085. Observe, auxiliar o Z indica 0, carry indica paridade, e esse sinal aqui, ó, indica se é negativo ou positivo. Auxiliar carry é um bit que vai entre o primeiro e o segundo nível, se houver mais um entre o primeiro e o segundo nível. E a paridade indica o número de usos do sistema, do acumulador, depois de uma operação. Se for par, ele vai para 0. Se for par, ele vai para 1. Se for ímpar, ele vai para 0 no 8085. Ó, tem explicação toda aqui, ó. Observe que tudo isso que eu estou falando aqui, ó, tá, é desse flag aqui, ó. Está sinalizando o conteúdo do acumulador depois de uma operação lógica aritmética. A melhor forma de entender isso é através de um exemplo. Ó. Aqui na página 25, eu estou dando esse exemplo aqui. Ó. Vamos executar essas instruções aqui. Ó. Então, página 25. No slide, tá? No slide, tá? É o slide 28. Vamos dar uma olhadinha nisso daí. Eu estou executando 4 instruções aqui, ó. Elas foram reproduzidas aqui, ó. Move a BB. BB é um número em hexa, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó. Acumulador. Registrador B. E vou colocar também o flag. Não, a folha está fora da câmera, senhor. A folha está fora da câmera. Obrigado. Valeu. Obrigado, Arthur. Vamos lá. Acumulador, registrador B e flag. Lembra lá que são registradores que estão dentro do sistema, ó. Vou mostrar aqui para vocês de novo aqui, ó. São registradores que estão dentro do sistema aqui, ó. Acumulador, flag, tá? E o registrador B. O registrador B, ele está aqui, ó. Um desses registradores aqui que são registradores. Que está aqui, ó, decodificar registrador, tá? E ó, acumulador e flex. Também são 2 registradores. Na verdade, eles são aqui, ó. Só que eles não são uso geral. Tá? Bom, eu carrego o acumulador com o número BB. O número BB é um número em hexa, que é 10111011. Vou dividir aqui, ó, um nibble, só para vocês verem, ó. Então, o acumulador está com BB em hexa, ó. BB. Isso significa que ele está com byte BB. Quem fez isso? Essa instrução, carregou o acumulador com BB. Então, observe que o acumulador, nesse momento, ele foi escrito. É um processo de escrita. Ele foi escrito com número. E ele foi selecionado, tipo select. Então, observe como os sinais de leitura e escrita, né, fazem esse trabalho. A segunda instrução, ó, a segunda instrução está carregando B com FA. Vamos carregar B com FA. Ó. F, pensei em binário, né, que a gente viu lá no laboratório. FA. 1010. Eu carreguei o registrador B com FA. E depois eu vou somar A com B. Para onde vai o resultado? Para o acumulador. Então, o acumulador, ele vai, depois de somado, ele vai mudar.
Ele vai agora ter a soma dos dois. E dá para a gente fazer na mão, né? Dá para fazer na mão. E além dele mudar o acumulador, ele vai mudar o flag também. Principalmente os bits Z. Vou focar no bit Z e no bit carry. Esses são os principais. Z e carry. Mas tem outros. Tem um bit de sinal. Tem um bit de auxiliar carry, que é o vai 1. E tem um bit de paridade, que vai para 1 quando o número que está dentro do registrador, tá, é par. Tá? Poderia ser ao contrário. Tá? Poderia ser ímpar. Então, vamos lá. Vou fazer a soma, né? Não tem uma calculadora, vou fazer a soma na mão. B. Vou somar com... Esse é o acumulador, vou somar com B, né? Somo A com B. Então, BF A. Ó, BB, estou somando com FA. Vou dividir aqui para facilitar. Vamos lá. 1 com 0. 1, não vai nada. 1 com 1. 0, vai 1. 0 vai 1. Então, vai 1 foi para lá. Isso é o carry. Aqui, ainda nesse ponto não interessa. 1 com 0 com 0. 1, não vai nada. 1 com 1. 0 e vai 1. Esse vai 1 aqui, ó, ele já tem um significado. É auxiliar carry. Ó. O auxiliar carry meu tá em 1. Por que ele é auxiliar carry? Porque ele é o vai 1 entre o primeiro nibble e o segundo nibble. Tem um estouro de nibble aqui. Nibble é estrutura de 4 bits. Vamos lá. 1. 1 com 1 com 1. 1 com 1 com 1. Dá 1 e vai 1. 1 com 1 com 1 de novo. 1 e vai 1. 1 com 0 com 1. 0 e vai 1. E, finalmente, 1 com 1 com 1. 1. E aí, sim, finalmente, você tem o carry. Tá? Então, qual a condição do acumulador nesse momento? B5. Então, depois dessa soma, no acumulador, eu fiquei com o número B5, ó. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Lá no laboratório, a gente vai ter um simulador que vai mostrar isso direitinho. Tá? 1 com 0 com 1. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, só para vocês verem aqui a tela completa. Então, você tem aqui, né, todo... Ou seja, você tem no acumulador B5, você tem no carry 1 e o Z. O Z, como o valor não deu 0, o Z está zerado. Então, o carry foi para 1, o Z está zerado. Tá? Aí você tem mais 3 flags aqui, ó. Auxiliar carry. Esse é o que a gente acabou de ver, ó. Ele foi para 1, ó. Esses são os principais, tá? Mas existem outros, como vocês viram aqui, ó. Esse é o 85. Você tem sinal. O sinal é sempre a condição do 8º bit do acumulador. O 8º bit do acumulador tem 1. O 8º bit. Ele indica normalmente o sinal. Foi para 1. E a paridade? A paridade. Quantos 1s eu tenho no sistema? Ó? 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Quantos 1s são? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho ímpar, número ímpar de 1s. Número ímpar de 1s. Tá? Nesse processador, quando eu tenho número ímpar, a paridade vai para 1. Observe que na soma, quantas coisas aconteceram. Ó. Quando eu fiz uma soma no meu sistema, observe, tá?
que eu fiz uma operação aritmética, que resultou no B5 no acumulador, né? Então, o acumulador aqui no final ficou com B5. Tá? E o flag, dentro dessa sequência de sinal zero, auxiliar carry, paridade e carry principal, tá? Flag eu consigo prever. Sinal 1, não deu 0, auxiliar carry 1, paridade 1 e carry 1. Tá? Então, bom, a partir do flag, tá? A partir do flag nós temos a condição de tomar uma decisão, se eu salto ou não. Se vocês pegarem esse exercício aqui, eu vou voltar no slide. Voltando no slide aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho, tá, uma operação, tá, que está mostrando, né, que eu salto se o carry é 1. Ó, jump carry 1. Ele vai para uma posição chamada maior. Ele vai saltar, meu carry é, ó, meu carry é 1. Ó. Ele vai saltar. Esse exercício salta. Porque J, C, e salta para uma posição chamada maior. É dessa forma que eu implemento as condições if no meu sistema. A partir de operações lógico-aritméticas. Tá? A partir de operações lógico-aritméticas. Professor, Eu fiz alguns exercícios, tá, para reforçar isso, tá, que estão na apostila e que estão na segunda lista de exercício. O Arthur ia fazer uma colocação aí, Arthur? sim, eu só não entendi muito bem o que é o maior. Ele é outro registrador? Não, maior, esse maior que eu coloquei aqui é o que a gente chama de label. É uma posição, é uma instrução, é uma posição de memória. E salta para uma posição chamada maior. É o nome que você dá para a posição de salto. Beleza, perfeito. Quando a gente estiver lá no laboratório, aí vai ficar mais claro. Você vai perceber que a gente vai para uma posição ou não. Isso representado no if, né, o fluxograma, fica mais fácil para você. Ó. O que a gente acabou de fazer aqui? Ó? O que eu acabei de fazer? Ó? Eu carreguei A com BB, carreguei B com FA, tá? A com BB, B com FA. Tá? Então, isso daqui. Tá? Fiz Aí essas você duas somou coisas os no dois. fluxograma. Ó. Tá, ó, fluxo. E aí tomei uma decisão. Tomei uma decisão. Tá? A minha decisão verifica o carry, ó, JC. Ó. Se carry, tá? For 1, ele salta para uma posição chamada maior. Salta para uma posição chamada maior. Se não, ele continua. E aí, se continuar, né? Ele só vai executar isso, ó, na posição maior, que pode ser ligar uma lâmpada, pode ser mandar essa informação serialmente para algum lugar, ou seja, só vai executar a função maior se o carry for 1, que é o caso, né? Realmente, nessa condição aqui de soma, né? Somei, né? Ó, acabei de esquecer de colocar aqui, ó. Então, né? A soma é igual a A mais B. Soma igual a mais B. Que é aquele ADD, né? Ó. Esse ADD aqui, ó. Então, você faz isso através do fluxograma e ele vai para a posição maior. Vai ficar mais claro aqui quando a gente fizer, né? Eu vou pegar a apostila aqui, vou voltar para a apostila só para mostrar aqui, tá? Alguns exercícios importantes aqui, ó. E aí a gente já volta para o registrador. Eu vou aqui para a segunda lista de exercício, tá? Aqui, ó. Segunda lista de exercício, tá? Página 40. Tá? Aqui, ó. Primeira questão, já dá para fazer, ó.
Explicar a função do acumulador e flag. O acumulador guarda o resultado da ULA, unidade lógica aritmética. Pode ver que a gente faz uma soma, uma subtração, vai para o acumulador. Flag sinaliza isso. Sinaliza se deu igual, se deu diferente, se o sinal é positivo, se o sinal é negativo, se a paridade é par, se a paridade é ímpar. Então, são condições de sinalização. A principal condição de sinalização é o zero e o carry. Escreveu os 5 bits, os bits do flag do 8085. Então, esses bits que a gente estava falando aqui, ó. Carry, 0, 5 bits aqui, ó. Carry, 0, sinal, 8º bit. Auxiliar carry é um nibble, vai 1 do nibble. E a paridade indica número par ou ímpar de 1 no acumulador. Está bem explicado aqui em cima, tá? Ó. Vou pegar ele aqui, ó. Tem bastante coisa aqui. A gente vai ver aí, principalmente na próxima aula. Aqui, ó. Essa explicação está aqui na página 25, ó. Página 25. Então, aí você... Vou voltar lá na página 40. Tá? Qual é o conteúdo do acumulador e flag nessa rotina aqui, ó? Sério, ó, é muito parecido com essa que a gente acabou de fazer, ó. Carrega o acumulador agora com CA, e aqui eu não coloquei hashtag, porque lá no 85, para você carregar um número, você não precisa colocar o hashtag na frente, diferente do 85. Soma A com 9D, ó, soma A com 9D, e salta, ele vai para salta, se o Z for 1, ou seja, se a conta der 0, porque o Z indica 0. Já sabe aqui que se eu somar CA com 9D não vai dar 0, né? Daria 0 se os dois números eles fossem os dois somados, né, não dessem 255. Não é o caso, né? Porque CA é um número maior que 7F, maior que a metade, 9D é maior que a metade. Lembrando que a metade de 8 bits é 127, né? Ou 7F. Eu sei que não vai saltar. E a mesma coisa aqui, ó. Essa é muito parecida com o que a gente acabou de fazer, ó. Carrega o acumulador com 7A, carrega B com 5D, soma os dois e salta se o carry for 0. Por que o carry é 0? Aqui salta se o Z for 1. Sempre que eu tiver um N aqui na frente de uma instrução assembler, significa que a condição de salto é negada. Ou seja, o carry tem que ser 0. Se fosse JC, se é o carry igual a 1. O exercício 4 é fazer aquela tabela com o sinal read, write, shift select, acabou de fazer, né? Aquela tabelinha que tá. Deixa eu colocar aqui, essa tabelinha aqui, ó, no slide. Essa tabela aqui, ó. Tá? Então, fazer essa tabela de novo, tá? Mas nessa condição aqui, ó. Vou fazer essa tabela. Tá? Aqui eu estou dando aqui, ó. Só 2 registradores. Move AR3, Move R3A. Então vai ficar bem mais simples. Tá? Por quê? Porque só tem 2 registradores para analisar. O que a gente acabou de fazer... O que a gente acabou de fazer são 3 registradores, acumulador, R0 e R1. Esse exercício ele é um exercício assim um pouco mais técnico, tá? Vou voltar aqui para a apostila. Esse exercício é um pouco mais técnico, mas ele é muito importante ser feito. Ele é muito parecido com essa tela que a gente acabou de fazer, só que agora é R3 e acumulador. Por exemplo, essa primeira instrução aqui, ó, move a R3. O acumulador está sendo escrito e o R3 está sendo lido. E nessa daqui, ela é o contrário, ela está complementando.
Eu pego, leio o acumulador e escrevo no R3. Então, as duas aqui são invertidas. É importante aqui. Ok? Então, isso 4 aí, tá? A gente conseguiu fazer os 4 primeiros exercícios, a página 40, tá? Aqui é da segunda lista de exercício. Para a gente complementar, tá, aquela estrutura, vamos aqui complementar essa estrutura. Voltei aqui para a apostila, tá? Ó. A gente estava estudando, então, essa instrução, acumulador, apontador de pilha. Tá? Bom, vamos estudar dois outros registradores aqui, ó, que estão na página 25, tá? Vou voltar aqui para, ó. Falar agora dessa área de registradores, tá? Deixa eu voltar para o slide aqui. Ó. Voltando aqui para a área, tá? Para o estudo aqui. A gente já estudou decodificador de instruções, uma grande tabela da verdade, controla sinais de temporização, controla a unidade lógica aritmética, controla o acumulador que recebe o valor, né, de saída da unidade lógica aritmética, o resultado da operação, flag sinaliza. E eu tenho uma área de registradores gerais. Registradores gerais a gente também já viu, ó. R0, R1, R2, etc. Registrador B. E eu tenho dois registradores aqui nessa área que são muito importantes. Muito importantes. Que são contador de programa, chama PC, Program Counter em inglês, e o apontador de pilha. O que faz o contador de programa? O contador de programa guarda o endereço da próxima instrução. Então, ele determina o fluxo de direção do programa. Tá? Ele sempre vai pegando a próxima, a não ser que eu tenha uma instrução que faça um salto. Por exemplo, eu posso ter um jump. Um jump faz um salto. Então, o PC, o contador de programa, é alterado com esse jump. Tá? Então, essa pode ser uma condição. É isso que eu mostro aqui. Ó. Ó, contador de programa em PC, e SP eu já vou explicar. Tá? E aqui eu tenho os tipos de salto. Ó. Tá? Deixa eu colocar aqui a representação desses dois aqui para ficar mais claro, e aí já vamos encerrando a aula. Né? Eu acho que eu não vou conseguir concluir a segunda lista de exercício. Então, se eu não conseguir concluir, a gente vai mudar a data de entrega da segunda lista de exercício. Tá? Já faz isso agora. Vamos lá. Contador de programa, né? PC. Guarda o endereço da próxima instrução. Então, as instruções elas são executadas sequencialmente. Começando no endereço 0, aí tem o endereço aqui. Ó. Endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4, endereço 5. Então, à medida que o programa vai executando, o PC vai sendo incrementado. Normalmente de 1. Agora, imagina que uma dessas instruções aqui fosse um salto. Qual é a instrução de salto? Então, vamos ver lá, né? Por exemplo, vamos supor que essa terceira instrução aqui é um jump. Ele vai saltar para a posição 1000 em hexa. Então, se eu tiver nessa posição jump 1000, com jump 1000, ele não vai executar a próxima aqui. Ele vai executar a instrução que está na posição 1000 em hexadecimal. Então, o jump ele desvia, ele muda o fluxo do programa. O programa estava sendo feito assim, de repente, ele tem um jump posição X, ele vai para a posição X e continua sendo executado. O jump muda o fluxo do programa. Uma instrução importante. Bom, vocês estudaram Basic, vocês estudaram linguagem C, e sabem muito bem que fazer jumps no programa não é uma coisa legal. O que é mais recomendável? Ao invés de você fazer um jump como esse, tá, você fazer isso daqui. Ó. Ao invés de usar o jump, eu vou usar uma instrução chamada call, ou call. Vou saltar para a posição 1000 também, só para manter o padrão. Então,
Então, ele salta, o call também salta para a posição 1000. Só que na posição 1000, ele vai executar um outro programa. Lá no final, ele vai ter uma instrução chamada RET, que retorna ao ponto de chamada. Que estrutura é essa que vocês estudaram em programação? Uma estrutura que você chama essa estrutura, e essa estrutura tem capacidade de retornar ao ponto. Quer dizer, ao invés de você ter um salto assim, ó, você passa a ter um salto assim, ó. Call, 1000, salta para a posição 1000. Aqui ele executa, e lá no final ele vai ter um RET. O que faz esse RET? Retorna Tá dando para para a ver. posição seguinte, a posição 1000 aqui. Ó. Essa aqui estava na posição 3, ele vai retornar para a posição 4, por exemplo. Qual a diferença disso, do jump, para isso? Aqui ele retorna. Aqui ele retorna automaticamente. Ó. Retorna automaticamente. Como é que chama isso em programação? Subrotina. Subrotina. Qual a diferença de uma subrotina para um jump? Qual a diferença do call para o jump? O call chama subrotina. Ele retorna ao ponto de chamada. Aqui não. Quando eu tenho subrotina, eu tenho um programa muito mais organizado. Observe aqui no if que a gente estava trabalhando. Ó. Lembra do if? Onde está o if aqui? Aqui, ó. Ó, o if que eu estava trabalhando. Ele vem para cá ou vem para cá. Quando eu fecho colchetes, tá? Ele retorna ao ponto de chamada. Então, por isso que o C, tá? Você tem uma série de rotinas que você abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. O que é abrir e fechar? É chamar subrrotinas. Qual a diferença? No jump, eu salvo, eu destruo essa posição que está aqui e eu não consigo retornar. Já no call, eu consigo retornar. Ó. Por quê? Porque essa posição de retorno foi salva. E é salva onde? Uma estrutura chamada pilha. Isso está explicado aqui, ó, no slide, ó, nesse slide, lá na apostila também tem, na slide da página 31, ó. Olha lá, tem o programa, ele salta para a subrotina 1, ó. Call, subrotina 1, faz essa instrução e volta, retorna para a posição, ó. Faz mais um pouco e vai para a subrotina 2. Depois retorna. Então, esse tipo de estrutura é uma estrutura real de programação, não um jumping. Quem implementa isso? O call. Como é que ele sabe o ponto que ele tem que retornar? Porque ele guardou esse endereço. Ele guardou esse endereço numa posição chamada pilha. Pilha. Pilha é a posição de memória que tem os endereços de retorno do subrotina. Por isso, por causa do PC, programador, contador de programa, e SP, é que eu consigo implementar uma subrotina. Se eu implemento uma subrotina, eu implemento a linguagem C, que é colchetes, abre colchetes, fecha colchetes, abre colchetes, fecha colchetes. Tá? Então, isso é importante. Ó. Exatamente a explicação que eu dei aqui. Ó. Se eu dou um call 4000, ele carrega o PC com o endereço 4000, mas o endereço de retorno, que é o 2003, ele salva lá na pilha. Ó. Só que essa pilha é a posição FFFF, por isso que ele vai salvar a partir dessa posição aqui. Ó. O 2003 ficou salvo lá. Aqui tem explicação da apostila também, tá? Para sendo colocada aí. Olha, exatamente, tá? Um detalhamento do que a gente acabou de falar. Tem 2 vídeos no YouTube, tá? Mas eu vou deixar, vou retornar, né? Lá no dia longínquo, dia 13, né? Eu vou retornar a esse slide aqui, para a gente poder explicar um pouquinho melhor. Tá? Em função disso, tá? Eu vou deixar a atividade 2, tá? Se eu tivesse aula no dia 30 aqui, né, eu poderia deixar semana que vem. Mas como a gente só retorna no dia 6, eu vou deixar essa primeira lista para o dia 10. Tá? Vou compartilhar o Moodle aqui com vocês de novo. Ó. Ó, Moodle. Esse trabalho 1. Tá? Já dá para fazer. Ó. Tá? Já dá para fazer.
tem problema, tá? Vamos manter o dia 27, semana que vem. Só que o trabalho 2, tá? Que está lá, tá, ó, segunda lista de exercício, tá? Que eu preciso, né? A segunda lista de exercício, eu tenho exercício 5, vocês já conseguem fazer. Tá? Eu estou deixando a segunda lista de exercício para o dia 20 de setembro. Então, vai dar para a gente retornar no dia 13, e concluir essa segunda lista de exercício, mesmo com o feriado. Tá? E nessa segunda lista, estou pedindo para você, isso a gente vai ver melhor a semana que vem, tá? Semana que vem, na próxima aula, questão de 1 a 12 da apostila, até a questão 5 a gente resolveu, tá? De 1 a 12. A questão do ENAD de 6, né? A questão número 6 de 1998, vamos ver na próxima aula. E estou pedindo para fazer a resenha, tá? De 2 vídeos aqui, ó. 2 vídeos, tá? Do BIM-ITER, né? Que são esses vídeos que estão aqui, ó, na apostila. Quem quiser adiantando, assistindo esses vídeos, tá? Aqui a apostila está aqui. Tá? Isso daí que eu estou pedindo para o dia 20 são esses filmes aqui, ó. Tá? Estão aqui para cima, desculpe. Um segundinho que eu já acho. Aqui, ó, esses 2 vídeos aqui, ó. Página 21, tá? Página 21. Tá? E também do computador. Tá? Tá lá para baixo. Na próxima aula, a gente, tá, acessa cada vídeo desse daqui, tá? Para vocês poderem fazer. Tá aqui para baixo no capítulo, tá? Computação, aqui, eu me perdendo aqui na apostila. Esse daqui é um deles, tá? A gente vai ver isso na semana que vem, na próxima aula. E o outro é do computador. Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu acho que faço, senão a gente vê isso, retoma na aula que vem. Passando aqui, não estou conseguindo achar ele, mas ele está aqui. Eu acabei passando aqui, mas isso na próxima aula, que só vai ser lá no dia 6 de setembro, a gente volta, tá? Mas, de qualquer maneira, essa é a segunda lista. Dessa segunda lista, de 1 a 5, já dá para vocês fazerem, tá? Mas concentra na primeira lista, isso daqui a gente retoma na próxima aula, ok? Tem os links aqui, tá? Vocês podem, quiser acessar aí, bom? Bom, vocês estão todos presentes aí, né? Não preciso fazer chamada novamente. Vou encerrando aqui a parte de teoria. Deixa eu parar a gravação aqui. Parar a gravação nesse momento.